Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse programa que já está há 4 anos no ar. Um dos primeiros projetos ali no início do período de pandemia, você lembra? Nós entramos no ar e semanalmente você tem assistido a um programa inédito. Algo que tanto para nós que fazemos o programa, que estamos aqui, a equipe técnica, os pastores presentes, quanto para os irmãos que assistem, tem sido um momento de grande alegria, porque nós trazemos sempre o tema que foi tema da EBD e conversamos sobre isso, aprofundamos alguns aspectos, chamamos atenção para outros. Essa tem sido a experiência desse programa. Você pode estar nos assistindo pelo canal 126 da Igreja Cristã Maranata, o canal no sistema no sistema Embratel, via Embratel. Na Sky Livre, estamos no canal 85, é isso mesmo. Nesses dois sistemas de recepção gratuita, nós temos o canal da Igreja Cristã Maranata. Mas também você pode estar assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E se for o caso, se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de fazer aqueles 3 Cs que a gente sempre chama atenção: curta, comente e compartilhe. Então, esse é o Anunciando o Evangelho Eterno. E aqui estão os pastores que estamos presentes a esta edição do programa. Pastor Sérgio Souza, paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, Daniel e a todos. Pastor Daniel Moreira, paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor Sérgio, paz do Senhor a todos queridos. Amém. Vamos lá, vamos seguir então com o programa de hoje. E há um aspecto interessante que nós temos trabalhado, não só na Escola Bíblica Dominical, mas também no programa, que é a associação, ou seja, a compreensão do livro a partir do seu escritor, que é o apóstolo João, né? Esse é um aspecto que a gente tem abordado e que tem sido interessante, entender a experiência de João, né? E um dos aspectos e é o tema do programa de hoje, que nós vemos em todo o contexto, tanto dos evangelhos como das cartas doutrinárias do apóstolo Paulo, quer dizer, todo o contexto do Novo Testamento, e que não é diferente no livro de Apocalipse, é a oposição à palavra. Quer dizer, há uma relação de ação, no sentido de obediência àquilo que é a orientação do Senhor, e há uma ação de oposição a esse projeto. Eu queria que vocês discorressem um pouco sobre isso. Essa oposição que sempre marcou a história da igreja, inclusive nos nossos dias. Tem um episódio que deixa isso muito claro, que foi na conversão de Paulo. Quando o Senhor fala com ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na cabeça de Paulo, Daniel, ele estava perseguindo, mas perseguindo até numa boa intenção. Dentro da mentalidade dele, ele estava... Em nome da religião dele. Ele estava perseguindo os religiosos, os que estavam afrontando a lei. Então, ele perseguia pessoas na mente dele. Mas, na verdade, ele se opunha ao Senhor Jesus. E é o apóstolo João que, ao abrir o seu evangelho, diz: o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, mostrando que o Senhor Jesus é o verbo de Deus, é a palavra. Portanto, Paulo perseguia, até aquele instante, a palavra. Então, todo o intento do mal é matar a palavra. Por quê? Pode ser que em algum tipo de atitude, essa oposição contenha a pessoa A, a pessoa B, ou até um grupo de pessoas que mate literalmente alguém, ou que uma pessoa ou pessoas que um dia testemunharam, foram fiéis, desistam, neguem a fé. Mas se a palavra permanecer viva, o projeto de Deus, da mesma maneira, continuará vivo. Então, a grande oposição é a palavra. E essa oposição nunca foi vencedora.
porque a palavra de Deus prevaleceu e jamais deixará de prevalecer. Glória a Jesus. Como o Sérgio já pontuou bem aqui, uma das marcas mais fortes da carta à igreja de Éfeso foi a intolerância aos maus crentes. O grande problema desses maus crentes é o que o pastor Sérgio frisou bem aqui. Era a oposição à palavra e a reação, juntamente com o mundo, ao projeto de Deus. Porque quando você se opõe à palavra, você está se opondo ao projeto de Deus. Porque o projeto de Deus está revelado na palavra. Então essa carta à igreja de Éfeso, né, a experiência que João viveu, a igreja chamada apostólica, foi a época que estava sendo construído as bases, os alicerces, né, a doutrina sendo estabelecida, e sempre houve esta oposição. Mas a igreja subsistiu, vai continuar subsistindo, porque há promessas do Senhor da vitória da igreja, e ela vence pela palavra, diz o Apocalipse, e pelo sangue. O Daniel até puxou aqui Éfeso, que na verdade foi o tema do programa da semana passada, que nós não pudemos estar aqui. Nenhum de nós três, na verdade. Nenhum de nós três. Mas tivemos um substituto qualquer, altura, né? Não, acima da altura, vamos assim dizer. Que foi o pastor Gedeu Tigueiros. Uma coisa que aconteceu de maneira excepcionalíssima na semana passada, nenhum de nós três pôde estar por outras situações que estávamos, né? E para você que está assistindo agora, se você não assistiu o programa da semana passada, no YouTube está lá, você pode entrar ali no nosso canal do YouTube, ver, porque foi um programa completamente diferente. Foi na condução do pastor Gilson Souza, com a presença do pastor Gedeu Tigueiros, né, que fez várias observações interessantíssimas, e também com a presença do pastor Edson Ian. Quer dizer, foi quase que uma sequência do programa da Igreja Cristã Maranata, que fala sobre as 7 cartas, que está indo também pela TV, e que você também pode ter acompanhado pela TV. Mas eu quero, Josias, só aqui dentro do que o Daniel falou, e nós começamos aqui dando uma continuidade ao que foi abordado na semana passada, mas Daniel falou sobre o mundo, a oposição que vem do mundo e dos maus crentes. Ora, do mundo, o que você espera é exatamente isso. Que não tem o Senhor, ou seja, o fiel, ele já está bem avisado. Ele já sabe que do mundo que está posto no maligno vai vir todo tipo de levante contra aquilo que é a vontade de Deus e a caminhada do servo, da igreja fiel. Agora, a grande questão é no seu próprio seio, ou seja, naquilo que se rotula de cristianismo, naquilo que, e às vezes até dentro da igreja fiel, aquela parábola do joio e do trigo. Ou seja, no meio do trigo você tem o joio. É apostasia aqui. É apostasia, aquilo são as vozes que se levantam como oposição. Mas não é bem assim. Revelação, no nosso caso específico, a escola bíblica, vai ter os seminários, será que é isso mesmo? É trombetas e festas, ou seja, são vozes dissonantes que se levantam, mas o fiel, ele não se deixa convencer e dobrar por esse tipo de voz. É isso mesmo. Daniel fez uma referência aqui, Sérgio, e Daniel, claro, vocês dois abordarem esse aspecto. Quando o apóstolo João, né, porque a gente tem aqui uma quantidade de informação maravilhosa, né? Você tem uma profundeza, uma profundidade muito grande, né, daquilo que a gente aprende. Mas quando o apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele escreve a carta à igreja de Éfeso, e no programa anterior, inclusive, foi feita uma abordagem sobre isso também, há uma associação entre essa primeira carta à igreja de Éfeso, que Daniel tocou nesse assunto, com a parábola do semeador. Há uma associação desses dois aspectos, né, que a gente sempre traz aqui. Vamos explicar, esse é o pedido aqui, a quem está nos assistindo, qual é essa associação e onde há a oposição à palavra na igreja de Éfeso. Observe o seguinte, querido, essa
essa associação é muito importante, né? Porque ela é profética. Observe que na parábola do semeador não houve, eu enxergo nisso a graça de Deus. A palavra não foi negada para ninguém. A semente foi semeado em todos os tipos de terreno. Caiu à beira do caminho, entre os pedregais, entre os espinhos, e caiu em terra boa. Ela germinou na terra boa, porque há uma aceitação, há um interesse, porque quando a pessoa, ou seja, crente ou não crente, Sérgio e Josias, não tem interesse na eternidade, eles não têm interesse na palavra e nem na santificação. Agora, quando há um interesse pela eternidade, um interesse no projeto de Deus, então a palavra, o Espírito Santo usa a palavra para agir no coração do homem, né? Então, eu enxergo nisso aí a gloriosa graça de Deus, que é a semente, a palavra, ela foi semeada em todo tipo de terreno. Não é isso? É verdade. E também tem um aspecto, especificamente na parábola do semeador. É comum a gente, quando vai conversar, ou mesmo entregar uma mensagem, falando da parábola do semeador, ou senta com alguém, dá uma assistência, faz uma visita, você pode usar a figura: olha, o seu coração tem que ser uma terra boa, não deixa os espinhos te sufocarem, não deixa os pedregais atrapalharem o crescimento, não permita que a palavra fique à beira do caminho. Você vai muito no sentido evangelístico. Vida, né? Exatamente. Só que aqui agora, quando você traz nessa associação mencionada pelo Josias, que é uma associação profética, nessa relação com a carta à igreja de Éfeso, aí isso já traz um aprofundamento maior do confronto, da oposição. Não é só o coração que está desatento, que ele não deu total crédito à palavra, mas é aquele que de verdade se opõe. Ele se torna um inimigo da cruz, um inimigo da palavra. Ou seja, são pessoas que não se restringem a dizer: eu não tenho interesse, eu sei que Jesus é bom, sei que tem vida eterna, mas não é isso que eu quero para mim, eu prefiro o mundo. Não, na verdade, esses três tipos de campos, pedregais, espinhos e à beira do caminho, eles, quando você faz a junção com a carta a Éfeso, aí você vincula aos maus crentes. Aqueles que, na verdade, se levantam para contestar a revelação, para negar o poder do sangue de Jesus, para negar dons espirituais, para dizer que batismo com o Espírito Santo foi só na época da igreja primitiva ou apostólica. Então são, na verdade, pensamentos, atitudes e ideias que vão muito além, para até desviar, se possível, escolhidos do Senhor. É importante esse detalhe, né? Um detalhe que o Senhor mostrou agora, nessa nova fase que nós já passamos, o livro do Apocalipse, né? Alguns anos atrás, antes de Cantares. Mas essa nova fase agora, como o Espírito Santo vai ampliando o alcance da revelação, por que foi o apóstolo João, né? Ele conviveu com Jesus, ele conheceu o Senhor Jesus de perto, ele fazia parte, entre aspas, do grupo de intercessão de Jesus. O apóstolo a quem Jesus amava. Que reclinou a cabeça no peito. Aquilo foi um gesto profético. Que não é? coisa, Porque hein? quando você reclina a cabeça no peito de alguém, o que acontece? Você está ouvindo o pulsar do coração da pessoa. Você está sentindo a vida interior. Então aquilo é o que ia acontecer com ele. Ele ia ser porta-voz, escritor, dos mistérios que estavam guardados no coração de Jesus para a igreja, para o corpo. É muito profundo isso. Glória a Deus. Há alguns aspectos que a gente pode ressaltar na parábola do semeador do que diz respeito à oposição, é que há sempre um agente externo que se posiciona para que se perca
a bênção, né? Que se perca a semente, que se perca o resultado da semente. Você tem os corvos, você tem os pedregais, você tem os espinhos. Então o homem, ele está diante como sempre, se fosse um consórcio. Exatamente, para tirar do homem o resultado da semente. E há um dos evangelistas que diz o seguinte, que o semeador saiu a semear a sua semente. Então, a palavra que nós estamos falando aqui, sobre a qual estamos falando, não é a nossa palavra, mas é a palavra do semeador, né? É dele, vem dele. É o semeador celestial. Que é o Senhor Jesus, né? Que semeia isso tudo. Mas o homem, e há um outro aspecto que é interessante, é que o fato, a evidência de que caiu em boa terra são os frutos. Né? Se não há frutos, é porque não caiu em boa terra. É porque o coração não é uma boa terra. Né? Porque aquele que caiu em boa terra frutificou. Amém. Né? Uns a 30, uns a 50, uns a 100, enfim. Há resultado, a experiência de viver a palavra e de não se submeter, não se curvar à oposição à palavra, é que os frutos eles aparecem na vida do crente. Ele tem experiências. Ele tem experiência com o Espírito Santo, ele tem batismo com o Espírito Santo, ele tem dons espirituais, ele tem uma palavra de evangelização, ele tem resultados na sua vida, ele tem resposta às orações, são os frutos que são o resultado de que, de fato, o coração dele é uma boa terra para a palavra de Deus. Amém. Né? Não existe sem frutos. Agora, em relação a essa questão de não se dobrar diante das oposições, eu vou ler um texto, vocês podem fazer um comentário. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9, diz assim: pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Que maravilha, hein? Comentários vocês podem fazer. Esse é o propósito principal do opositor, do inimigo das nossas almas, é aprisionar a palavra. Quando a gente fala de aprisionar a palavra, não é deixar de vender Bíblia, de ter versões e mais versões. Hoje é Bíblia na internet, no celular, em tudo quanto é. Não, mas é aprisionar aquilo que é a voz do Espírito Santo, a revelação, o projeto de transformação de vidas. É isso que não pode ser sufocado. Porque, Josias, nós não estamos aqui pregando uma denominação, falando, você tem que mudar de religião, você tem que... Não, nós estamos aqui pregando que Jesus está vivo, há uma obra sendo feita pelo Espírito Santo, Ele quer te salvar, quer te resgatar, transformar a sua vida, a sua família, mudar a sua história, mudar o caráter. Isso só é feito pela palavra do Senhor. E esse consórcio que você mencionou, é aquilo que Daniel já ouvi de você algumas vezes. É o consórcio que é uma junção da carne e do próprio maligno que se chama mundo. Não é isso, Daniel? É isso mesmo. É interessante que a oposição é tão grande, que a expressão que o Espírito Santo inspira Paulo a escrever é: sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Como se o malfeitor eu fosse, né? Exatamente, como se estivesse fazendo mal às pessoas, estivesse fazendo mal à sociedade. Olha como que era uma oposição ferrenha que continua até hoje, né? Mas essa explicação do Sérgio foi muito boa aqui, explicando por que a palavra não está presa. Entendeu? Porque a palavra, ela não depende daquilo que está escrito na letra ali, não. Porque o próprio Espírito Santo, ele leva essa palavra para o homem. E eu quero aqui num instantinho me dirigir especialmente aos jovens, adolescentes. Porque dentro desse versículo aqui, o jovem, o adolescente, ele é muito criticado por ser crente. Mas você, usando a expressão deles, você não é cool. Ou seja, você não vai à festa tal, o ambiente, e isso, aquilo, você não participa de nada, você só quer saber de dar satisfação a pastor, e negócio de Manaim, e Bíblia. Meu irmão, os servos do passado, e tantos hoje, sofreram esse tipo de afronta, mas não deixaram
ser aprisionados por isso. Enfrentaram no Senhor. Voltando, Sérgio, assim, enfatizando o que você falou, Paulo fisicamente estava preso como pessoa, mas a palavra não estava. Amém. Porque nada detém a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante que, voltando ao Apocalipse, nós estamos falando de Paulo, mas João ele já começa o livro do Apocalipse dizendo a mesma coisa. Né? Eu, João, prisioneiro na ilha de Patmos, pela pregação do Evangelho e tal, mas a palavra... Entregando revelação. Entregando revelação. Ele não usou essa expressão literal, a palavra de Deus não está presa, mas ele mostrou que não estava a partir do momento em que ele entrega a revelação e envia as cartas, né? E hoje nós temos acesso à palavra, essa palavra que não estava presa na ilha de Patmos. João estava, mas a palavra não. Amém. Né? Que coisa maravilhosa. Bom, considerando esse aspecto da palavra, a pergunta porque nós falamos aqui sobre oposição, né, sobre os elementos de oposição, as ações de oposição à palavra. Né? A oposição não é ao crente, ela é a palavra na vida do crente, é para destruir a palavra na vida do crente. Que tem esse objetivo. Como é que o crente consegue, o servo de Deus, ele consegue perseverar, ele consegue se manter de pé nesse projeto, utilizando para isso o recurso da palavra? A perseverança do crente fiel é resultado do reconhecimento de uma obra chamada obra redentora, que é um projeto de Deus para trazer perdão ao pecado do homem e permitir que o homem esteja na presença de Deus. Este projeto redentor, onde que ele está baseado? Ele está baseado exatamente na palavra. É a partir da palavra que você obtemos perdão, libertação, redenção, salvação, e esses benefícios, esses sentimentos dados pelo Espírito Santo é que impele o crente a jamais desistir e não se abater ou acovardar diante das provas. Por isso que tudo tem que estar bem alicerçado na palavra. E a gente insiste. A doutrina, escola bíblica, Manaim, verdade relativa, verdade absoluta. E obra criadora, obra redentora. Exatamente, palavra da vida, palavra viva. Participa da escola bíblica, dos estudos na sua igreja. Estude a palavra, busque ao Senhor. Por quê? Porque, Josias, todos nós gostamos de cantar, de glorificar, isso é maravilhoso, né? Aquela alegria do Espírito. Mas o que sustenta o homem, de fato, e o que o faz inabalável, diante de qualquer adversidade, sejam as lutas exteriores contra a fé ou as lutas exteriores também, ou interiores, mas o desemprego, a doença, o problema dentro de casa, o que sustenta o homem e o faz inabalável é a palavra. Não adianta, às vezes, um movimento, tá tudo certo, mas se você não tiver conhecimento da doutrina, e a doutrina especialmente sequencial, não é, Daniel? Exatamente. Que nos tem sido ensinada, vem um vento e ele te leva embora. E você falou, Sérgio, sobre o louvor. Tem um aspecto no louvor que o louvor que de fato louva, tá? Não estou falando da música. A música tem a sua função terapêutica, a música tem a sua beleza, tem a sua riqueza artística, poesia, tem a sua poesia. Melodia. Mas a música, ou seja, o louvor, que é, dentre outras formas que nós temos de louvar, que é a música que nos liga a Deus, invariavelmente está baseada na palavra. Claro. Ela tem a palavra como a sua origem, ela tem a palavra como o seu direcionamento doutrinário, ela tem a palavra como inspiração. É a palavra. Tudo está na palavra. Né? O projeto está na palavra, o verbo, Jesus, né? A palavra viva de Deus, isso é maravilhoso. A palavra que nos trouxe a obra redentora. Que nos trouxe a salvação. E que está, o preço foi pago na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Não é isso?
Vamos ler um texto que fala sobre isso? Efésios capítulo 1, verso 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, está falando de Jesus, né? A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E é interessante que nós começamos falando da graça e terminamos falando da graça, né? A gente volta a esse aspecto que é a semente que é oferecida de maneira ampla a todos os corações, é a graça de Deus e cada um vai ter o resultado diferente na sua vida. E é bom se destacar quando você lê a palavra em espírito de oração, meditei na tua palavra, segundo as riquezas da sua graça. Glória a Deus. Então, a graça de Deus, dentro dela, do contexto da graça de Deus, há inúmeras riquezas. Amém. Né? Isso é muito profundo, isso é muito glorioso. Quando você medita nisso, né? Quais são essas riquezas, pastor, que estão contidas na graça de Deus? São inúmeras. A comunhão é uma riqueza. A libertação é uma riqueza. O consolo é uma riqueza. A esperança é uma riqueza. A alegria da salvação. Nós podemos mencionar aqui. A vida eterna é uma riqueza não é? incontestável. Então, as riquezas da graça de Deus. E fora, além disso tudo, o suprimento das necessidades nesta vida também, enquanto corpos mortais que habitamos, ou seja, as riquezas da graça abrem portas de um trabalho, do sustento material. As riquezas da graça fazem com que aquele que quer um estudo, ele consiga que Deus possa operar isso. Um milagre, uma isso cura. Aí, cura, a constituição de um lar, não é verdade? É profunda, muito profunda. É a restauração de uma família que está sendo destruída. São riquezas é o resgate da graça de um filho do Senhor. que o mundo sequestrou através dos vícios. Olha só, Deus. Esse programa tem uma coisa que não é muito boa, é que ele tempo. tem que acabar. Amém. Esse relógio do Josias passa rápido. Né? A gente tem tempo, tem um cronograma que tem que ser atendido. Bom, sempre no final do programa, a gente pede a um dos pastores presentes para trazer uma palavra que seja aplicada ou aplicando aquilo que nós tratamos aqui, o coração de cada um. Vou pedir o pastor Daniel Moreira para trazer uma palavra para quem nos assiste. Queridos, o homem, nós estávamos sujeitos ao juízo de morte e condenação, mas fomos resgatados pela obra gloriosa, redentora do Senhor Jesus, estabelecida por Deus Pai. As oposições à palavra, como falamos aqui, são incontáveis, mas o sangue do Senhor Jesus nos livra da vitória e permite que tenhamos a presença maravilhosa do seu Espírito Santo e assim aptos ao alcance do direito à vida eterna com Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Queridos, se Deus quiser, semana que vem a gente está junto. A paz do Amém. Senhor. Pai do Senhor, Josias, Pai do Senhor a todos amados. E a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Se Deus quiser, na semana que vem a gente está de volta. Não perca o próximo programa. Deus abençoe, a paz do Senhor.